Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 14 de janeiro, quarta-feira da primeira semana do tempo comum. E o Evangelho de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, vai nos mostrar um Jesus que não fica distante da nossa realidade. Vai mostrar um Jesus que sai da sinagoga e entra na casa de Pedro. Esse detalhe é muito importante porque revela que Jesus não está presente apenas no templo. Ele está presente na nossa casa, está presente na nossa família e, sobretudo, está presente na nossa vida cotidiana. Portanto, é com muita alegria que eu convido você, convido a sua família, para assim partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, tirado do Evangelho de Marcos, capítulo 29, capítulo 1, versículo do 29 ao 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-lo. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, esse Evangelho nos revela um Jesus que não passa indiferente pela dor humana. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que entra na casa, que entra na história, que entra na nossa vida. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, perceba que Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. E ali, naquela casa simples, existe uma mulher doente, uma mulher caída, uma mulher sem força, dominada pela febre. Quantas vezes, meus irmãos, queridas irmãs, essa imagem não reflete também a nossa imagem? Quantas vezes a vida nos coloca de cama, seja através da dor, do luto, do pecado, do desânimo, da ansiedade, do medo do amanhã? E o que Jesus faz? Ele se aproxima, ele toma a mulher pela mão e ele a levanta. Esse gesto, caros irmãos, queridas irmãs, esse gesto é poderoso. Jesus não cura de longe, ele toca, ele se envolve. Ele nos mostra que Deus não tem nojo das nossas feridas, não se assusta com nossas quedas, não se afasta da nossa fraqueza. Pelo contrário, amados irmãos, queridas irmãs, é ali que ele quer agir. É ali que ele quer atuar. E aquela mulher, ao se levantar, começa a servir. Porque, meus irmãos, queridas irmãs, quem é tocado por Jesus não permanece no chão. Quem é levantado por Cristo não vive mais para si. O amor de Deus gera gratidão. O amor de Deus gera entrega. O amor de Deus gera serviço. Perceba que à noite a cidade inteira se reúne à porta. São doentes, são oprimidos, feridos no corpo e na alma, e Jesus acolhe a todos. Nenhuma dor é pequena demais para ele. Nenhum sofrimento é ignorado. O coração de Jesus é largo o suficiente para abraçar todos os que o procuram. Mas o Evangelho, meus irmãos, queridas irmãs, nos revela algo mais profundo. De madrugada, quando tudo está em silêncio, Jesus se levanta e vai rezar.
Aqui, caros irmãos, queridas irmãs, está o segredo da força de Jesus. Aqui está a fonte do seu amor. Jesus reza. Ele se retira para estar com o Pai. Ele silencia para ouvir. Ele se entrega para continuar se doando. Meus irmãos, queridas irmãs, isso é um ensinamento muito profundo para cada um de nós. Porque nos ensina que sem a oração, nossa fé se esgota. Sem a oração, o amor esfria. Sem a oração, a missão perde o sentido. Quando os discípulos dizem, todos te procuram, Jesus responde com firmeza, vamos a outros lugares. Meus irmãos, queridas irmãs, Jesus não se deixa prender pelo sucesso. Não se deixa prender pelo aplauso, pela comodidade. O amor verdadeiro é missionário. O evangelho não é para ficar guardado, é para ser anunciado. E Jesus veio para alcançar a todos. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje essa palavra nos confronta. Essa palavra nos faz umas perguntas muito sucintas ao nosso coração. Você tem deixado Jesus entrar na sua casa? De que maneira você tem deixado Jesus entrar em sua casa? Você tem reservado tempo para a oração? Como está a sua oração no cotidiano, meus irmãos, queridas irmãs? E depois de ser tocado por Ele, você tem servido? Você é um missionário autêntico? Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, que hoje Jesus entre na nossa vida, entre na nossa família, que Ele nos levante das nossas quedas, que Ele cure nossas febres da alma e que nossa vida se transforme em missão, se transforme em amor e em serviço. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado dia e que desça sobre vocês e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.